De volta com os donos da bola, você aí que está querendo comprar ou trocar de carro, já está sabendo do Festival de Seminovos, Meu Carro Novo BV Financeiro, não? Então presta atenção, porque essa é a oportunidade que você estava esperando. São 180 lojas em toda a BH e região, milhares de carros de todas as marcas e modelos para você realizar o seu sonho. É só escolher e sair dirigindo. E tem mais taxas a partir de 0,99% e seu carro com até 1 ano de garantia. Isso mesmo, taxas a partir de 0,99% e seu carro com garantia de até 1 ano. Com condições assim, até eu estou pensando em trocar o meu. Olha só, essa é a sua chance, mas corre que é só até o dia 16 de dezembro. Acesse meucarronovo.com.br e confira a relação de lojas participantes em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Festival de Seminovos, Meu Carro Novo BV Financeira. Você não pode perder. E lembre-se, no trânsito somos todos pedestres. Muito bem. Ô, Du, já tem... Muito obrigado, Dimar Oliveira. Obrigado, sai pra lá, oi, sai pra lá, oi. Eduardo, você tem o resultado da enquete aí, Adilson Batista ou David? Ah, não é agora, não? Não, nossa, que corte. Por enquanto... Estava tão entusiasmado. Sério, né? Parcial, Edu. Por enquanto está 70 para 30. 70 a favor do David, 30 a favor do Adilson. E eu posso falar aquilo que eu estava falando no intervalo aqui? Pode, claro. Esse argumento que as pessoas colocam... vou colocar de uma versão editada, né? Porque a gente não pode ser tão sincero assim. Esse argumento de algumas pessoas, de que o cara ainda não tem o background ali, não tem o passado para assumir um clube do tamanho do Cruzeiro, claro, isso merece ser discutido. Agora, me impressiona como que as pessoas não observam que em tudo na vida, em todos os segmentos, os chefes, os diretores, as pessoas que decidem, às vezes avaliam que uma pessoa está pronta, às vezes não. Isso no nosso ambiente acontece. A gente está na redação, outro dia o Everton estava falando, pô, tem uma menina aqui que tem que ir para o microfone, ela tem uma voz, ela fala bem demais. Não é famosa ainda, mas pode ir, já pode assumir. Já pode, você pensa em coisa. Isso é o tempo todo, gente. Toda empresa, qualquer segmento. E tem que ter jornalismo igual, né? esse cara aí. O Bruno Bianchini, por exemplo. Olha onde ele já está começando a jogar. De onde ele Exato. Estagiário da Band. O chefe dele, que é bom, percebeu antes e falou, pô, esse cara aqui já tá lá, entendeu? Foi meio do nada, foi, e deu certo, deu. Tô dando um exemplo muito interno, mas assim, em todo lugar é assim. Né? Você observa se a pessoa tem a capacidade ou não. Com o Everton, gente, foi assim. A Band já poderia ter contratado alguém no mercado de Belo Horizonte muito mais famoso, tenho certeza que não daria tão certo igual trazer você. Obrigado, Edu. Então, assim, e não é demagogia, não. Isso é exemplo, a gente vê o tempo todo. Às vezes a pessoa não é pronta mesmo. Você observa, isso é feeling, gente. Isso é observar. Né? O chefe, olha, esse cara é bom, mas para daqui a uns anos, vamos esperar. Em todo segmento você percebe olha, pô, esse cara tem que ir. Tem jovem que consegue isso. Tem que parar com esses clichês. O velho, não, tá velho, não serve. Tem cara idoso que serve. É novo demais, não serve. Às vezes serve. O cara tem que ser bom. Novo, velho, preto, branco, atleticano, cruzeirense. O Washington Oliveto, acho que deu uma entrevista essa semana aí. Se eu estiver errado, desculpa. Mas acho que foi ele mesmo que disse. Que o politicamente correto e esse pragmatismo para observar tudo deixou o mundo muito chato. As pessoas têm medo de ousar, né? Receio de ousar e causar má impressão e tal. Eu acho que o Cruzeiro está ousando no momento certo. Também acho. A gente tem que acabar com esse ranço. Tem que acabar com esse ranço. Olha quanto tempo. Você reclama do 7-1, você reclama dos 10-1, você fala que o futebol tá um cocô, mas aí quando o time quer ousar, num cara que é estudioso, jovem, tá com gás um pouco. O David deve estar louco para fazer um grande trabalho e escambar de Madureira. Aí você vai contra. Você cita o 7-1 gente, o cara que aplicou o 7-1 não era ninguém e assumiu a seleção da Alemanha. Era auxiliar do Klinsmann. Sabe, a mesma coisa. Por quê? Porque avaliaram, olha, é uma continuidade, o método é o mesmo, intelectualmente está preparado. Poderia ter contratado um monte de técnico, poderia ter contratado o Jürgen Klopp, na época não era famoso, mas poderia ter contratado um técnico super badalado, né? Ele deu super certo e não era ninguém. A Inglaterra contratou o Capello por 300 milhões, não deu nada. Vamos falar do Atlético. Porque vocês estão querendo, insistindo em falar só do Cruzeiro. O atacante André, Eduardo Panzi adora, vai se apresentar ao Atlético, contrato até 30 de junho. Ele não sabe se será aproveitado pelo técnico Diego Aguirre, se ficará novamente no banco de reservas, se defenderá outro time na temporada e tal. A diretoria até sinalizou
que pode aproveitá-lo. Eu acho que não. Vão fazer negócio nele. E aí falaram de Rodriguinho do Corinthians aqui, André no Corinthians. Já falaram que o futebol mexicano, aliás, falaram não, Eduardo trouxe essa informação aqui, de que o futebol mexicano, o Tigres, quer o André. Eu levo no aeroporto, se precisar. E você, Eduardo? Ô Everton, o André, não dá para negar que ele fez um grande campeonato brasileiro com a camisa do esporte. Não, é bom campeonato. Ele fez um bom campeonato. Se você pegar os últimos anos do André, do esporte, ele foi artilheiro. Se você perguntar para qualquer torcedor do esporte, eles querem que ele fique. Ele fez um grande campeonato com a camisa do esporte. Agora, aqui no Atlético não tem mais ambiente para o André, Everton. A primeira foto dele dormindo no sofá do chalezinho, ele está ferrado aqui em Belo Horizonte. O primeiro atraso dele no treino do Atlético, ele está ferrado aqui em Belo Horizonte. Eu acho que não era chalezinho, não. Ah, sei lá onde que ele estava, na sala, no sofá, não, porque aí o cara vai responder e falar, não estava no chalezinho. O André não tem ambiente, o contrato dele com o Atlético se encerra no meio do ano, o Atlético vai querer fazer dinheiro com ele, ou então utilizá-lo como moeda de troca. E a campanha que ele fez com a camisa do esporte ajudou o Atlético nisso. Ou para fazer um pouquinho de dinheiro, se ele for para Clube do México ou para qualquer outro mercado, ou para trocar por um jogador de um nível de médio para bom no futebol brasileiro. Então acho que o Atlético acabou se dando bem, o próprio André acabou se dando bem, mas o casamento dele com o Atlético para mim já acabou há muito tempo. Eu não vou mudar minha opinião agora simplesmente porque ele, embora mude muito e é salutar que se mude mesmo, porque as coisas mudam, né, Edmar? Sim. Então, a Lusitar também muda. Também. Né? Lusitar mudando, Lusitana mudanças. Acho que mas, poxa, eu acho que o André não poderia nunca nem ter sido Ganhou essa colher de chá de graça aqui? Sim. Então, poderia ter sido, eu acho o André muito ruim. Não sei se ele sai, vai pra balada, pega a menina do Big Brother, não tem nada com isso. Eu tô falando, eu acho ele muito ruim. Agora, o jogador, se o Atlético na temporada não tivesse o prato e colocasse o ídolo Cadu Doné de centroavante, ele faria gol. Ele faria. Não, acho que a dupla tinha que ser tá mal, deixa, escala, saiu do time, volta, escala, ele vai fazer. O André fez. O André é nosso atacante. Pode acontecer o que acontecer, não é? O tubarão da praia, como é que chama a praia lá de Recife, que tem muito tubarão? Boa Viagem. De Boa Viagem pode chegar aí, mas ele com o meu dedinho dele, ele é o nosso titular. Ele foi e fez os gols, mas ele é ruim. Mas por tudo isso, eu perguntei ao presidente Daniel Nepomuceno, dizendo assim, presidente, é verdade isso que vocês estão dizendo, que o André vai voltar para ser um jogador aproveitado na temporada em termos de Libertadores? Mamãe querida. Claro então, que é verdade. olha só. Se ele fala que é mentira, clube nenhum se interessa, oferece qualquer coisa. Presidente, você é inteligente pra caramba. Meu não cai, não. E eu burra, uma anta, né? Porque só pode ser, ele tá achando que eu sou burra. E não é, e até pelo contexto. Nessa de desvalorizar o próprio ativo, a gente teve... O presidente sabe. Você tá falando mais ou menos o seguinte, o cara não vai desvalorizar o próprio patrimônio, o próprio ativo. Tem vínculo com o clube e ele não vai chegar e falar mal. Lembrando que o Luxemburgo fez isso com a Arrascaeta, né? Que é uma situação completamente diferente do André. Mas a gente colocou foi uma coisa bem situações mais grave. É só uma lembrança, não estou dizendo que quem está certo, quem está errado. Quer dizer, agora eu vou dizer, o Gabriel falou que você está certo, o Luxemburgo está errado. Você tem que falar bem do cara que... sabe o que acontece? O presidente valorizou. Sabe o que acontece? Não, mas não foi. O Atlético gastou um bom dinheiro pelo André. Rasgou. Precisa salvar uma grana com o André. Não adianta insistir com o André. Mas se ele faz o gol da final da Libertadores, aí daqui a pouco o torcedor do Atlético vai mandar que chupa Everton. Everton, seu FDP. Aí se o David for bem pra caramba, você responde pro cara, dá um print no que ele vai, chupa aí. Não tem problema. Isso às vezes acontece, né? Às vezes acontece, né? O Ibope não falou que o Aécio ia ganhar a eleição e não ganhou. Então a gente erra, o Ibope erra, outro erra, é normal. Agora o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A torcida do Atlético, na sua maioria, não aceita. 2 joguinhos, mais ou menos, que não. Claro. E eu não acho que o presidente, até por essa rejeição, e o André tem uma rejeição, e todo mundo sabe disso, ele tem... E eu ainda disse, olha, as informações que vêm de São Paulo são de que o Corinthians tem interesse, o Palmeiras tem interesse no André, nesse tipo de posição, nessa questão, até porque ele terminou como goleador esse campeonato. E é a função dele. E ele disse, não, eu acho que ele encaixa nesse grupo do Atlético. Eu falei, gente...
Gente, eu não consigo entender onde ele entraria nesse Também não. Mas ainda fico, e exatamente pelos bastidores, pela história que a gente ouve, eu acho que ele vai ser uma moeda de troca. Ainda penso desta maneira. Mas não era uma entrevista aberta, não tinha microfone ligado, não tinha nada. E ele nem me disse, não fale ou fale. Se tem tanta gente querendo assim, aí é mais um motivo para você buscar utilizar o jogador como moeda de troca, porque o Atlético já conhece ele de perto. Esses clubes talvez estejam fascinados com o passado recente dele no esporte. E às vezes é o famoso bom para todo mundo. O cara não dá certo num lugar e dá certo em outro. Mas se há o interesse, porque quando você percebe que o jogador não está badalado, às vezes você tem que ser pragmático, tem que ser objetivo, começar a tentar criar um bom ambiente para ele render a melhor forma possível no seu clube, mesmo que seja como reserva. Agora, se você não tem a segurança com relação ao jogador e há o interesse, você tem que forçar para negociar. Não forçar a desesperar, vender mal, mostrar que você está doido para vender, mas não perder a oportunidade. Eu acho que o Atlético se deu muito bem, Edu. Pela boa campanha do esporte, pelo bom trabalho do André frente ao esporte. E o André. E o esporte. Eles se deram muito bem. Sim, muito bem. Aí o Nepomuceno está mantendo a valorização do André, falando que não, que o Atlético quer contar com o André. Vai chegar outro clube, vai oferecer um jogador em troca, ou então uma quantia em dinheiro, que o Atlético no meio do ano perde, não vai levar nenhum real. O Atlético vai falar, realmente essa opção é melhor, o André vai para outro clube, já valorizado. O Nepomuceno não vai chegar no microfone, não, o André está de volta, mas não, nós não vamos contar com ele para esse ano. Jamais falaria isso, valorizou o André, manteve ele valorizado, porque ele se valorizou fazendo um bom campeonato, e não vai ficar no Atlético. Daqui a pouco pinta alguém aí no lugar dele. E o Nepomuceno completou ainda dizendo o seguinte, eu estou dizendo que vai ser a volta do André, a volta do Mecosuel, que nós estamos antecipando, e 3 reforços. É isso que o Atlético vai fazer. Ele completou a frase dessa forma. O seu comentário político ontem trouxe para você telespectadores que odeiam futebol. Meu grande amigo Stefan Salles te ouviu na rádio, está te ouvindo só para você falar alguma coisa de política. Cara, que legal. Ele perguntou onde que eu elogio? No Twitter e tal. Eu falei, porque não. Que legal. Onde que ele te elogia? Lá, manda pra Band News, lá é bom que eles não me mandem embora. Cara, que tem uma hora que tem que falar, né? Esse negócio não pode falar, tem uma hora que tem que soltar. A fala que eu estou dizendo. Grande oportunidade, atenção, gente, para tudo que você estiver fazendo agora. Grande oportunidade para você de casa adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e também, claro, como investimento. Áreas para chácara com água em abundância, luz e ruas compactadas na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, muita gente conhece, está aqui a 150, 160 quilômetros da capital. Água em abundância, amigo, muito peixe. Eu peguei lá um mandi de 86 quilos, a região não afetada pela crise hídrica. Vai faltar água no mundo, Brunão, menos lá. Não vai faltar, eu garanto. Maravilhosa natureza. Você vai ter que comprar uma chácara lá, Brunão. Então é o seguinte, financiamento é próprio, pessoal, é próprio. Você tem o nome no SPC ou Serasa, não tem problema, você compra do mesmo jeito. Até 144 meses para você pagar. Entrada de R$ 7.000, prestações de R$ 499 mensais, mas não perca tempo, porque se você ligar agora e informar que viu aqui o anúncio, 2.000 de desconto você já tem, então sua entrada passa para 5.000. Aí você adquire, não vai perder tempo, paga 5.000 de entrada, os mesmos 499 por mês, entendeu? Então, mas tem que dizer que viu aqui. E mais um detalhe, faça o seu cadastro por telefone ou pelo WhatsApp, os telefones estão na tela, e a empresa, você vai concorrer a um barco de pescaria. Então você compra o imóvel e ainda ganha um barco, no sorteio, claro. Não perca tempo, são poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú. Mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123. Vou ali comprar mais um, que eu já comprei um e volto em 2 minutos. Até já. Os donos da bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira, a sorte joga no seu time. O melhor do Natal acontece quando você acredita. Com R$500 em compras no BH Shopping, você ganha uma linda mug Le Creuset e ainda concorre a 18 Chevrolet Trackers. São 18 carros para o seu Natal ser ainda mais feliz. BH Shopping, o shopping de BH.
O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, e se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Seu presente de Natal chegou mais cedo no Portal Auto Shopping. Compre seu seminovo agora e comece a pagar em 60 dias. Isso mesmo, saia com seu seminovo e pague a primeira parcela depois do Carnaval. Aproveite. Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Estamos aqui diretamente da Precon, onde você encontra o melhor e maior apartamento 2 quartos na categoria Minha Casa Minha Vida e ainda nas regiões com melhor acesso a BH. Comprando o seu Precon, você ainda pode ter um carro zerinho na garagem. Já imaginou? Mas quem vai contar essa história pra gente é o Bruno. É isso mesmo, Guimar. Comprando o seu apartamento da Precon, você já concorre a um carro zero. E se você me indicar alguém que comprar o apartamento, mesmo que você não compre, você também concorre a um carro zero. Quem compra concorre, quem indica também concorre? Exatamente, basta indicar. Então, não perca tempo. Pense aí em todo mundo que você conhece que está querendo comprar um AP e indique. Quanto mais você indicar, mais chance você tem de ganhar. Mais informações sobre a promoção 3615-1000 ou pelo site meuprecon.com.br/fim de ano premiado. Precon, a construtora mais indicada pelos seus clientes. Kika, eu tenho 10 segundos para você. Mensagens da torcida atleticana, Kika. Renato Filho, André e Prato fizeram o mesmo número de gols, porque é na vontade com eles. José Lopes, o que vocês pensam da volta do Maicon Suelso, jogar o que jogou nos 2 últimos jogos, está bom. E Daniel Passo, Ramon Ávila não jogou nada ontem. Será que é mesmo uma boa opção para o Galo? Muito bem, amanhã a gente discute isso aqui, porque o tempo é exíguo. Amanhã nossos comentaristas respondem as perguntas de hoje. Fica aqui o nosso abraço.